agora com Sueli Nascimento, que é coordenadora do Centro de Referência Lélia Gonzalez, que está completando 13 anos e trazendo para Lauro de Freitas a primeira jornada metropolitana de enfrentamento à violência contra a mulher. Sueli, o desafio de organizar uma jornada que envolve diversos municípios. Conta um pouco dessa experiência. Boa tarde a todas e todos que estiverem nos assistindo. É um grande desafio, afinal, 13 anos de Centro de Referência Lélia Gonzalez não é muita história para contar. Nós tivemos todo um processo de construção dessa jornada, de convidar os nossos parceiros e parceiras na região metropolitana, justamente porque hoje nós temos um índice muito elevado de violência contra a mulher. E justamente por isso que decidimos comemorar esses 13 anos de existência desse equipamento, que é de extrema importância para as mulheres em situação de violência, que nós decidimos que precisávamos dialogar com a nossa rede, com nossos parceiros e parceiras da região metropolitana, dos mais variados serviços que estão na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O desafio não foi pequeno, mas nós contamos com uma equipe muito bacana, que construiu, que pensou, que elaborou, que trabalhou dia a dia. Nós temos uma comissão organizadora, eu não posso nem citar, não posso nem citar todos os nomes, porque nós tivemos uma equipe grande que fez com que essa jornada soube articular, né? Nós sabemos articular esse processo, esse grupo, foi uma construção coletiva, inclusive com nossos parceiros e parceiras da rede de enfrentamento no município de Lauro de Freitas. Então, foi um desafio, mas um desafio que apenas mais um desafio na luta de enfrentar essa tão perigosa situação que as mulheres hoje no país vivem, no nosso país, vivem nos nossos municípios e na região metropolitana, que infelizmente é a violência contra a mulher. Mas a jornada aconteceu, é a primeira jornada metropolitana de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos muitas expectativas, vão ser 2 dias de debates e de construção com vários segmentos da rede de enfrentamento dos municípios, dos 13 municípios da região metropolitana. Foi um grande desafio, continua sendo um grande desafio, porque essa luta não pode ser de uma pessoa, de um organismo. Essa luta é de todo mundo, é da sociedade, são dos órgãos que estão aí atendendo e acolhendo as mulheres em situação de violência, é da sociedade civil, é dos conselhos de defesa do direito das mulheres, ou seja, é um desafio que nós precisamos juntar gente para enfrentar. Que maravilha. Então você que está em casa, continue acompanhando imagens direto aqui da primeira jornada metropolitana de enfrentamento contra a violência da mulher. Então, seguindo aqui nossos agradecimentos, onde está o Conselho de Mulheres de Camaçari? Já chegou aí? Palmas para elas também. Sejam muito bem-vindas aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Dias Dávila também mandou o conselho. Onde está Dias Dávila? Já está aqui dentro. Seja bem-vinda aqui conosco. Temos também conselheiras do Conselho de Saúde, Municipal de Saúde, aqui presente, compondo essa rede. Tem alguém aí de outro município que represente? Tem Silvana, Conselho Municipal de Saúde. Agita que é bom, agita, hein? Que hoje está na hora de começar a engrenar, a construir mais laços, a dialogar mais e mais. Onde está o Conselho Municipal da Assistência Social? Tem alguma conselheira presente aí? Seja muito bem-vinda aqui conosco. Tem alguém representando o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Pessoa Idosa aqui no município? Nunca mais eu vi os olhos do meu amor. Nunca mais eu vi os olhos dela virar. Nunca mais eu vi os olhos do meu amor. São 2 jarrinhos de flor e todo mundo quer cheirar. Nunca mais eu vi os olhos do meu amor. Nunca mais eu vi os olhos dela virar.
Mas a luz não clareou toda a maldade nem sarou aquela dor. Então o verbo se fez carne, a carne mais barata, e habitou entre nós. Hoje Deus é Dona Maria, e ela ainda chora todos os dias. Conta pra pagar, banco pra dever, sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender, não vai se aposentar, trabalha até morrer. Vamos derrubar o governo. Aos homens que bebidos das calças caçam, traçam e sucumbem à existência das mulheres, decreto meu repúdio. As estruturas que lhe servem de carapuça, a culpa que colocam em minhas saias justas. Aos homens a sangria de quem cansou de leis estéreis, que com passividade vendem e possibilitam a barbárie. Aos homens a falência de que o perdão à sua doença seja a solução. Suas travessias camufladas e amparadas na cortina da cotidiana violação. Aos homens repulsa. Poder aos homens, irmãs. Poder a este homem. Ditadura não. Abandono incentivam tortura. Abandono da terra pela vida. Poder aos homens. Poder a este homem. A este homem não existe salvação. A gente podia estar tudo envolvida agora. A gente podia estar tudo envolvida agora. Umas em cima das outras, outras dos lados, várias embaixo. A gente podia estar tudo envolvida agora. Eles vão dizer que eram 8, mas eu me lembro bem que éramos 5. Como ousa amar outra mulher? Se passou a vida toda deitando-se com homens, gozando do prazer do falo, como ousa deitar-se e amar quem tem entre as pernas o mesmo que você? Não tem medo de envergonhar sua família, menina? Não adianta. Não adianta trabalhar, ser estudiosa, ter mestrado, doutorado, ajudar nas contas de casa e aos 20 e poucos anos ser 1000 em uma só. O que importa mesmo é o que você faz da sua vida particular. Isso é muito pior. De nada vale o que você é se ousa amar outra mulher. Fecha essa cara, meninas. O que foi? Enjoou de homem? Você nasceu pra ser uma mocinha, bailarina. Agora virou moda isso. Até outro dia tu namorava macho e agora me vem com essa? Eu aposto que essa moda passa depressa. Daí eu olho pra todo lado. Vejo gente falando um bocado. Ninguém sabe que eu corto um dobrado todo dia. Até que vejo no muro grafitado o seguinte recado: do que vale amar sem ser amada? Sim, eu sou mulher e posso amar quem eu quiser sem ter que dar satisfação sobre gênero ou orientação de quem me satisfaz ou não. E antes de beberem um bedelho, eu vou lhes dar o conselho. Vocês vão ter que abrir o mar vermelho para me fazer mudar de opinião. Porque amar não é escolha, mas pode ser revolução. Liberdade. 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 Liberdade
para andar a pé, liberdade para amar quem eu quiser. Liberdade, liberdade, liberdade para liberdade Para amar quem eu quiser. liberdade, liberdade para o quê? Liberdade, liberdade, Para se ter liberdade. liberdade, Liberdade para fazer da sua vida o que você quiser. liberdade, Para ser. Liberdade para ser. liberdade, Liberdade. Liberdade. Não ser discriminada, taxada, espancada, apedrejada, estuprada. Me vem a verdadeira consciência. A verdadeira consciência de que a qualquer momento, eu posso estar nas estatísticas desta maldita sociedade machista, mesmo privilegiada, aprendendo dentro de casa que feminismo é diferente de femismo. sim, Feminismo é igualdade de direitos, é a quebra de paradigmas, é a dor de cabeça do patriarcado. Mas privilegiada não significa isenta da violência. Privilegiada não significa isenta da violência. Quantas vezes eu chorei sozinha, escondida, magoada, só para ele não me chamar de fraca? Quantas vezes? Quantas estão ao meu redor com lágrimas abafadas? Quantas? Uma mulher notou em meus olhos as lágrimas abafadas, me fez acordar para a realidade e me libertar do relacionamento abusivo em que eu estava. Minhas irmãs, não permitam. É muito difícil sozinha. Muitas que vivem, muitas que morrem, muitas que adoecem, muitas que amam, muitas que se apaixonam, muitas que gozam, muitas que não sabem o que é gozar, muitas que sabem a delícia que é gozar sozinha. Muitas mulheres que só pelo simples fato de sermos mulheres, nos falta o respeito. Sou mulher e lutarei pelo meu respeito. alô, aqui quem fala é Geni, eu tô ligando de um orelhão, eu tenho uma denúncia aqui, eu sou baiana, pernambucana, mas que ele não é, e ontem ele me beijou, e deixou marcas, mas não eram de batom. Nasceu mulher, Dá porque quer? mereceu ser agredida? Não sabe fazer uma porra de uma comida? Mulheres têm que ser femininas internas. Feche as pernas. Prenda as suas vacas que meu boi tá solto. Ele te chamou de gostosa? Nossa, que chique. Você que tá aí com essa roupa De puta? insinuando o nome dos outros. E assim, todas somos e seremos. Putas. Principalmente eu, a poeta, A médica? a assistente social, A psicóloga. pedagoga. Todas putas. Putas. Então luta, puta. Você é mulher Que que nasceu. Uma flor nasceu na rua. Uma flor nasceu na rua.
Eu sou Solane Santana, diretora do Departamento de Assistência à Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e para nós é importante estarmos aqui, inclusive pela questão da presidência do Conselho Municipal de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Essa jornada agrega para nós, porque a gente recebe muitas denúncias a mulheres violentadas também, mulheres idosas. Então esse recorte geracional vai ser importante a gente chamar essa jornada para dialogar sobre a questão da idade também da mulher. Então a mulher a partir de 60 anos, pelo nosso estatuto, já é dita como uma mulher idosa, e nós temos que ter um olhar diferenciado para essa classe. Infelizmente, as mulheres já sofrem, né? Desde a questão do gênero, pelo fato de ser mulher, sofremos por ser mulher, vivemos em uma sociedade extremamente machista, sexista, e as questões de idade ainda são um desafio para nós no Brasil. Eu acredito que comemorar o aniversário do Centro de Referência Lélia Gonzalez é também lembrar o fortalecimento da rede no enfrentamento e na prevenção de todas as formas de violência. Mulher é na política, o lugar de mulher onde ela quiser estar. E é na política também. Nós precisamos chegar e ocupar. E não é lugar para mulher. Os espaços que foram construídos, eles querem nos retirar. Nós só temos uma governadora mulher. Isso para a gente é de um retrocesso tamanho, que é Fátima Bezerra, do Nordeste. Um estado que ontem eu estava olhando as TV públicas do Nordeste. Lá não tem uma TV pública nem uma rádio pública. Imagine, o que é que esta mulher não sofre? O que é que Fátima Bezerra não sofre? Não é? Uma mulher corajosa, senadora, fez um mandato brilhante, se elegeu governadora, mas está lá em uma situação difícil. Quando a gente vê aquele consórcio do Nordeste, que o nosso governador é o presidente, o Rui Costa, um monte de homens, só ela de mulher ali no meio. Eu digo, tá vendo? E representa, né? Nós sentimos muito representada. Então é isso que nós precisamos mudar e virar também este lado e dizer que nós precisamos estar em todos esses espaços. E aí deixar aqui um convite para vocês, quem for mais tarde para Salvador, nós vamos realizar hoje a sessão do Dia da Visibilidade Lésbica. Não é hoje, né? Já passou, mas foi num período que a gente estava muito grande lá da atenção, a votação da relação dos aplicativos de UB 99, Top 9, aquele tudo do 9 aí, e dava aquela tensão na Câmara todo dia. Aí nós não conseguimos fazer no dia. Aí conversando com o movimento, nós estamos realizando hoje, porque já antecede também a parada LGBTQI+, que vai ser no domingo. Então vai ser hoje no plenário da Câmara. E aí é bom a gente marcar esta posição, porque, Solange, para a gente aprovar essa sessão, se nós não tivéssemos feito, na hora quando eu percebi que não ia aprovar o requerimento da sessão especial, cabe qualquer vereador e vereadora debater o tema que seus representantes ele pauta e leve lá. Os vereadores, os evangélicos, outros também, tantos outros, fundamentalistas, foram lá. Quando eu olhei assim do outro lado, estava uma bancada, pareceu que nós vamos perder. A gente não vai ter o quórum mínimo para aprovar. Aí eu fui para o presidente e falei, presidente, não vai poder aprovar não, segure aí. Porque se aprovar se o requerimento for e não sair aprovado, amanhã o senhor pode acreditar. Eu vou para todos os jornais e vou dizer que a primeira Câmara do Brasil é a Câmara LGBTfóbica, porque não permite nem que a gente discuta aqui, e vem discutir até para a gente interferir no orçamento e nas políticas públicas. Aí disse, suspendi, 15 minutos, vamos tomar uma água no café. Aí suspendeu, digo, se quiser botar, bota, agora estou dizendo, viu? Quando eu contei, a gente não tinha número. Aí suspendeu por 15 minutos, falei, agora o senhor chama seus pares aí, e diga a eles, ou ele sai, ou ele na hora aí, ele não tem que botar conta, porque se não aprovar, falei, vai cair todo mundo amanhã na mídia, eu vou dar nome e sobrenome, não vou vacilar, vou pegar a ata e vou fazer isso. Aí, alguns saíram, acho que só teve 2 ou 3 votos contra dos fundamentalistas que resistiram a não sair. Então essa sessão pra gente, ela é muito importante a gente manter, porque se a gente não faz um espaço como esse, tá? Naquela Câmara, vai ser pior pra gente depois a gente voltar.
Vamos seguir. Ouvindo agora a queridíssima assistente social, assessora da SAIS, que é a Superintendência da Assistência Social no Estado da Bahia, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Thaís Viana, seja bem-vinda, viu? Eu acho que esse microfone está melhor, né? Então, acho que primeiro a gente precisa... eu vou tentar até situar vocês que movimento eu vou fazer de fala, certo? Obviamente, eu estou aqui representando a política de assistência social, né? Para além do órgão institucional estadual que versa, que gesta essa política, mas representando a política de assistência social, e eu vou tentar conduzir a minha fala para demonstrar, numa certa medida, que apesar dos nossos componentes históricos, enquanto política pública e antes de ser política pública, serem, digamos assim, desastrosos, vocês vão entender, eu considero que a assistência social é uma política que tem operação de resistência dentro dela, pelos seus trabalhadores, né? E considero que é uma política de reparação racial. Eu vou tentar conduzir a minha fala um pouco nessa perspectiva. Claro que se vocês discordarem de mim, depois do momento do debate, a gente conversa mais. Eu sei que é muito difícil falar por último, né? Porque está todo mundo já perto do desejo, da vontade aí de almoçar, da necessidade, mas eu vou tentar ser breve, embora seja desafiante. A primeira coisa é dizer que falar de assistência social implica necessariamente a gente fazer uma retrospectiva rápida de que política é essa. Por que eu estou querendo trazer isso? Para que vocês compreendam por que a minha aposta, né? De por que se afeta tanto com o desmonte uma política pública chamada assistência social. Para mim é um projeto racista. Eu vou tentar explicar por quê, certo? Mas aí, para a gente compreender isso, a gente precisa entender a história da política e o público da política. Então, primeiro, lembrar que a assistência social ela não nasceu como política pública, isso é importante. Ela nasceu com uma lógica de benesse, de favor, né? Das instituições religiosas, majoritariamente Igreja Católica, e das figuras da sociedade que dispunham de uma condição privilegiada financeira, né? Então, a gente teve aí um marco, eu sempre digo que a partir da década de 30 é que a gente começa os primeiros esforços para transformar essa política em uma política pública, embora ela só tenha sido reconhecida como tal, em verdade, com a Constituição de 88, tá? Mas por que eu acho importante demarcar a década de 30? Porque foi a partir da década de 30 que começou um movimento brasileiro de tentar desconstruir essa lógica de que pobreza, vulnerabilidade social é uma questão de polícia e é uma questão individual, certo? Claro que as nossas primeiras iniciativas elas não foram tão relevantes, tão progressistas dentro do que a gente tem hoje, mas eu acho que é importante dizer que a década de 30 foi um marco significativo, e em 1942 a gente cria a primeira instituição brasileira de assistência social, ou seja, a primeira iniciativa de reconhecer que essas questões são questões de responsabilidade do poder público, ainda que com viés, como a gente tinha falado, de benesse, despolitizada, pontual, fragmentada, muito focada nas organizações não governamentais, pouca intervenção pública, né? A grande contribuição do governo Lula para a política de assistência social está exatamente aí, porque é ele quem faz um contraponto dizendo a gente precisa produzir equipamento público na política de assistência social. Então eu acho que são esses os pontos que a gente não pode perder de vista, e quero dizer para vocês eu quero apontar uma saída, uma das alternativas, né? Não é a única, sem dúvida. Vocês já devem ter ouvido falar, e aproveitem a conferência para isso, inclusive a Conferência Estadual de Assistência Social, vocês já devem ter ouvido falar que os municípios e os estados têm que ter lei do SUAS, lei municipal e lei estadual. A gente tem uma lei federal, mas ela não garante a segurança necessária, inclusive do ponto de vista orçamentário, nos estados e nos municípios. Por isso, né, a contribuição do governo Lula, do governo Dilma, foi mobilizar todos os municípios brasileiros e estados para que eles construíssem as suas legislações. E hoje a gente tem isso como uma normativa. A gente ainda não tem a lei estadual, estamos em fase de construção. Então, está passando pelo Conselho, depois ainda vai tramitar internamente no governo, especialmente no gabinete do governador, até chegar na Assembleia Legislativa. Mas a gente já tem uma minuta pronta.
Mas é importante que a gente faça os movimentos nas conferências em especial, audiências públicas, para que tenham as leis municipais. Porque é ela que vai dar segurança do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de manter a rede socioassistencial, já te dou a fala, do ponto de vista de manter a rede socioassistencial viva, né, e enfrentar, mitigar esse recuo aí de redução de número de trabalhadores e de equipamentos. Antes de passar a fala para a colega, eu quero muitíssimo agradecer e encerrar com uma frase que eu acho que dialoga muito com uma figura que tem contribuído bastante para a gente aprofundar as análises em relação à realidade brasileira de desigualdade e de pensar estratégias de enfrentamento. Eu não sei se vocês conhecem, que é o pastor Henrique Vieira. Ele tem um livro fantástico falando do poder revolucionário do amor, extraordinário, né? E não é esse amor que você pratica individualmente dando esmola, tá? É outra coisa, é não desumanizar o outro e a partir dessa perspectiva você criar as resistências necessárias para construir mais ganhos coletivos. Então minha pergunta vai... Adorei, Georgina, eu sempre estou acompanhando os dados do DIEESE, porque como Solange fala, aqui é uma formação sim. E a gente veio também com essa intenção de ouvir e também fazer esse diálogo, essa troca também, que é importante. Então a pergunta é para esqueci, Thaís, minha colega. Um dia eu chego lá, né, mais à frente, junto com você, e me representa enquanto mulher negra. E eu percebi alguns estudantes aqui de serviço social e a inquietação do atendimento que Solange falou no início, e às vezes a leitura não são iguais para aquela mulher que atende mulheres vítimas de violência, né? E muito me inspira o Centro de Referência Lélia Gonzalez com relação a Ivana. Ivana, a gente arrastou Ivana, né, para a Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher. Por quê? E que bom que você trouxe essa fonte, né, que vai ser bebida em uma conferência municipal de assistência social. Fui chamada para construir conjunto aqui, né, enquanto conselheira. Vou terminar. E eu queria saber como é que está essa rede de atendimento da mulher vítima de violência, ainda não consegui conectar com relação aos CRAs. Me preocupa, porque muitos municípios não têm essa ferramenta que é o centro de referência, não tem conselhos, porque fortalece também, instiga, futuca, né? Então, como é que está essa rede? Eu queria que você trouxesse para a gente. Nossa jornada de resistência de todas as mulheres de Lauro de Freitas, da região metropolitana, é considerada a nossa primeira jornada, que com certeza vai marcar essa cidade. Então, estamos aqui reunidas, né, 16, 17 e 18 de setembro de 2019, na nossa jornada de resistência. Bom dia a todas e a alguns aqui presentes, né? Então, eu quero saudá-las e saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me senti muito contemplada na fala da nossa vereadora aqui, Marta Rodrigues. Quando Marta falou, principalmente ela falou uma frase da subrepresentação da mulher. E por que eu fiz isso? Foi com uma provocação. Por que eu saudei vocês dessa maneira? Eu sou cristã evangélica, Thaís, e eu sou muito perseguida pelo fato da minha opção religiosa. Mas eu sou mulher. Eu sou coordenadora de CRAM, estou coordenadora de CRAM. E em Camaçari, Thaís, nós atendemos no ano de 2018 1.819 mulheres em situação de violência. Desde que eu cheguei aqui, a rede de Lauro de Freitas não me deixou assistir direito, com tantos casos que nós temos em comum. E a minha religião não me impede de lutar pelas mulheres, porque eu sou mulher, eu tenho mãe, eu tenho filha, e vou lutar sim. Porque isso não pode nos afastar. Isso não pode nos separar. Fui candidata a vereadora e fui perseguida. E as mulheres não votaram em mim, porque se nós temos hoje
300 mil habitantes em Camaçari, nós sabemos que mais da metade são mulheres, eu só tive 500 votos, e nós só temos hoje 2 vereadoras num campo de 21, é porque mulher, infelizmente, não vota em mulher vereadora. No meu município não vota. E as 2 não foram por eleição direta, elas foram puxadas, ok? Falando de Ana Georgina, é importante sim, todos os dados que você nos trouxe, porque sem dado a gente não faz política pública. Então não adianta a gente ficar aqui, parece clichê, essa parte que eu falei aqui agora, essa frase, mas as conselheiras sabem do que a gente está falando. Se a gente não tiver como provar, se não tem corpo, não tem crime. Quem já ouviu isso? Infelizmente é assim. Sobre o que Thaís disse, que é extremamente importante, agora no dia 30 de setembro nós reinauguramos o CRAN Yolanda Pires, completamente revitalizado, praticamente um prédio novo, com toda a estrutura, porque nós entendemos, está perfeito da maneira que nós queremos? Não. Falta muito, falta. Mas nós estamos caminhando. Esse é o objetivo. Por isso que eu preciso da Rosa Maria da Penha, que Camaçari está trazendo agora. A nossa futura comandante está aqui desde ontem, sendo treinada, mas ainda não foi anunciado, mas eu já estou anunciando para vocês. A Rosa Penha vai para Camaçari. Foi fantástico assim, a apresentação das informações, dos dados que foram passados. E queria trazer assim, um dado para poder afunilar acho que toda essa fala que as 3 trouxeram, só para a gente poder exemplificar um pouco como é isso na realidade, e acho que isso na realidade aqui em Lauro de Freitas, mas com certeza é vivenciado nos outros municípios também, de diversas formas, para trazer esse dado e trazer, na verdade, uma inquietação no final. Aqui em Lauro de Freitas, a gente, dentro do cenário das mulheres que estão em situação de violência e das mulheres que chegam ao CRLG, né? No CRLG não chega todas as mulheres que vivem em situação de violência, né? A gente trabalha com esse público. Desse público que a gente trabalha, são mulheres, em sua maioria, negras, são mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho informal. Quando estão inseridas no mercado de trabalho informal, são mulheres que, em sua maior parte, sustentam a família e sustentam a família com Bolsa Família, né? Eu trago só esses dados para poder a gente entender um pouco tudo isso que elas trouxeram. E a minha inquietação dentro dessa realidade, eu acredito que cada lugar, cada município que está aqui presente, Camaçari, Simões Filho e todos os outros, que tem um mecanismo, que tem um organismo ou não de política para as mulheres, mas que estão de alguma forma trabalhando a questão. Minha inquietação vem dentro desses dados, os que a gente trabalha aqui, o que elas trouxeram e o que cada um vivencia, como é que a gente vai enfrentar isso que Thaís trouxe para a gente como uma tragédia anunciada. Porque se de 2016 a gente está vivendo isso, até agora os dados são alarmantes, chocantes e gritantes. E a gente está vivendo isso. Essa tendência é que esses dados se tornem, consequências muito piores virão. Como é que a gente, quem está nos governos, quem está nos movimentos sociais, quem está nos conselhos, como é que a gente vai se relacionar com isso, como é que a gente vai conseguir enfrentar essa situação? Para quem não me conhece, né, sou Ivana Monteiro, trabalho como assistente social aqui no CRAN de Lauro de Freitas. E não vou rasgar mais sedas, né? Martinha, minha vereadora, Thaís, companheira de militância no movimento estudantil, grande mestra, na verdade, no movimento estudantil. E queria falar um pouco, Thay, primeiro para Martinha, queria só você sinalizasse um pouco mais sobre essa questão da notificação compulsória. Mais cedo a gente estava conversando com o Thay, inclusive, que a assistência precisa se abrir para isso, né? Porque esses casos em municípios que não têm CRAN, né? E hoje nós todos já somos... Nós já somos hoje obrigados a fazer essa notificação. Então, nesses municípios lá, né, bem longe, no interior da Bahia, eles não estão fazendo isso. Então é importante, porque esses dados estão subnotificados. Numa conversa também com Mônica, que é da Vigilância, do Conselho de Mulher e da CISMU, né, da Vigilância em Saúde, a gente estava conversando porque, não sei de que forma isso chega no Legislativo, mas assim,
como é que a gente pode caracterizar essa ficha de notificação como algo conectado diretamente à violência? Porque ela é muito genérica, né? Quando a gente vai marcar no centro, a gente faz. Só existe sexismo, a gente não fala sobre machismo, a gente não fala sobre misoginia, a gente não fala sobre nada ligado a essa característica específica da violência doméstica e da violência contra a mulher. E Thay, eu queria que você trouxesse, já me sinto muito contemplada com a questão que Cleide trouxe, agora eu queria que você trouxesse um pouco também da nossa responsabilidade enquanto técnica, operadora desses serviços na ponta, seja na assistência ou no centro de referência de atendimento à mulher, essa nossa falta no sentido de estabelecer essa discussão de gênero e raça. Você pontuou na sua fala que a assistência ela fica esvaziada disso, e é um processo realmente concreto. Meu nome é Suzana Brito, eu sou ouvidora do município e a jornada vai trazer uma grande bem para as mulheres de nosso município, que vai abrir a cabeça de nossas mulheres e vai estar ajudando para uma continuidade, dando força para ela lutar pelo o objetivo que nós temos, que é lutar pelas mulheres. Elas são resistência. Bom, eu gostaria de dar bom dia a todas as mulheres que aqui estão até agora. Eu não sei que horas são, mas eu acho que já é 12 horas. Antes de saudar a mesa, eu queria fazer assim uma declaração de muita felicidade e de reconhecimento às mulheres de Lauro de Freitas, em especial a Sully, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse reconhecimento à Sully, né? Por todo esse empreendimento, junto com as outras, em construir uma jornada de discussão de enfrentamento à violência contra a mulher, que nesse momento da conjuntura atual está tão difícil falar dessas coisas, né? Então, assim, só mulheres mesmo, desobedientes e submissas, mulheres resistentes e politizadas, é que fazem uma coisa dessa, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, sobretudo quando a gente está na gestão de qualquer equipamento público, né? Na gestão de equipamento público de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que é muito interessante, porque o que a gente tem hoje, o que a gente vê, sobretudo, é muitas mulheres que estão à frente de políticas, de algumas políticas, e que o compromisso e a força e a energia não está voltada, de fato, para o olhar voltado para atender as políticas às mulheres. Em qualquer circunstância, eu acho que desde a Secretaria da Fazenda até uma unidade de CRAS ou de CREAS. Acho que isso é uma forma da gente pensar como é que a gente vai daqui para frente nos mover para assumirmos frente de trabalho que a gente precisa ter uma agenda política constante, onde a gente não sejamos um jarro que enfeita a mesa, né? Assim, como essa coisa de enfeitar a mesa. Acho que Thaisa, Georgina e Marta trouxeram para nós o que elas, nos lugares que elas estão, representam enquanto compromisso da política para a mulher. Então, acho que essa era a tarefa delas mesmas, de trazer para a gente, desse lugar onde elas ocupam, desse lugar, inclusive, onde elas colocam também a agenda, né? Porque é preciso estar no lugar de enfrentamento à violência ou de enfrentamento à ação da política, sobretudo, você precisa ter agenda para colocar, né? Não dá para você ir para qualquer lugar e não saber o que vai fazer lá, ou só vai lá concordar com o que as pessoas querem, né? Não dá para ser isso. E fizeram duas perguntas complexas. Mas vamos lá, eu vou tentar. A primeira pergunta é sobre o lugar do CRAS nesse processo. Primeiro, dizer para vocês que o CRAS tem uma responsabilidade com a prevenção à violência contra a mulher. Está posto no desenho da política, tá? Na hierarquização da proteção social básica, da relação proteção social básica e proteção especial,
a proteção social básica e o CRAS é o principal equipamento, ele cumpre essa função de prevenção. Prevenção de situações de risco, prevenção de violação de direitos. Então tem um lugar. Né? Obviamente, onde não tem CREAS, é um desafio imenso para a equipe do CRAS, muito maior. Né? Mas o que a gente definiu nacionalmente, por meio de uma resolução do CNAS, eu não sei se vocês conhecem, chamada Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios. Se vocês não conhecem, procurem no Google, é facilmente de ser achada. Ela diz que os municípios que não têm CREAS têm que ter uma equipe de PSE no órgão gestor para tratar os dados de violência, pensar estratégias de proteção, né, definir, inclusive, se vai chegar ao nível, pelo volume da demanda, de estabelecer um local de atendimento que não seja um CREAS, porque é importante dizer, CREAS tem regra para ser CREAS. Tá? Do ponto de vista de equipe, de estrutura física. Às vezes o município, pelo porte, ele não tem condição de ter um CREAS, mas ele pode ter a condição de ter um profissional de referência para acolher, para orientar, para acompanhar essa mulher ou qualquer outro indivíduo em situação de violação de direito. Então, é importante dizer para vocês que foi isso que a gente pensou do ponto de vista normativo na política. Porém, todavia, entretanto, eu devo dizer que a gente vive ainda, eu disse para vocês que a assistência social nasceu com uma política fragmentada. Quer dizer, não nasceu como política, nasceu com ações fragmentadas, né? E quando ela nasce como política pública, ela teve, a partir daí, um conjunto de ações fragmentadas. Essa fragmentação, na minha avaliação, ela não foi superada. E a gente está falando de contradição do sistema capitalista. Política pública também tem suas contradições, né? A gente não pode esquecer disso. Por isso a gente precisa atacar e estar lá, né? Nos movimentos sociais e outros espaços. Existe uma fragmentação do sujeito que precisa da política de assistência social, que deve ter a proteção da política, e fragmentação das ofensas. Parece que quando a gente ouve no CRAS, eu estou falando de um modo geral, tá, gente? Tem exceções. Parece que quando a gente ouve, uma equipe do CRAS ouve uma mulher dizendo sou vítima de violência, da forma como for possível ela dizer, às vezes não dessa forma exatamente clara, as pessoas nem escutam direito e já vai, estou te mandando para o CREAS, onde tem CREAS. E onde não tem CREAS, sequer, por centro de referência, onde tem centro de referência, e onde não tem CREAS em centro de referência, as pessoas sequer registram. Porque existe essa subnotificação dos CRAS. Faz o acolhimento, acompanha uma família, não pelo motivo da violência, mas não registra que existe violência ali naquele ambiente familiar. E, consequentemente, não contribui para implantar um futuro CREAS. Porque a gente tem municípios na Bahia que são elegíveis, tem poucos, que são elegíveis para ter CREAS e que não tem CREAS, que não aceitaram. O prefeito se sentiu à vontade e o Conselho Municipal de Assistência Social não deu conta de fazer o contraponto, o debate com a sociedade para questionar, como Martinha bem colocou aqui, quando ela disse, quando ela viu que não ia aprovar, ela fez a estratégia dela política, e eu acho que muitas vezes a gente não tem isso na atuação dos conselhos por vários motivos. Então, acho que é importante dizer. E aqueles municípios que não têm CREAS municipal por questões de critério populacional, ele pode se vincular a um CREAS regional. Isso é importante de dizer. A assistência social não cegou o olhar para os casos de violência nos municípios menores. Ela só disse o seguinte: o município pequeno ele não vai ter condição de sustentar um CREAS, porque a equipe é cara, é uma equipe maior do que um CRAS, tá? Tem um conjunto de questões específicas que torna esse serviço muito mais custoso, né? Demanda um investimento maior. Mas ele pode ser vinculado ao município, ao CREAS do município vizinho, né? Que tem condição de absorver, receber as demandas do entorno. Isso só para vocês entenderem do ponto de vista da política. E aí, em relação a essa fragmentação que eu falei, e aí já exemplifiquei do ponto de vista do olhar, da compreensão do que é a violência, tem também uma fragmentação do sujeito. Parece que o sujeito é cortado em fatia, né? Daqui para cá é CRAS, daqui para o tronco é CREAS, daqui para não sei aonde é alta complexidade, é unidade de acolhimento. A família é uma só. Com relação ao que Ivana me trouxe, né? Ivana colocou duas questões: a responsabilidade do técnico e a relação CRAS, CREAS e CRAN. Em relação à responsabilidade dos técnicos, eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, dizer que a assistência social, do ponto de vista normativo, estabelece tá? Cada um para me ouvir? Estabelece a equidade como princípio. O que é equidade? Tratar desigualmente os desiguais. A partir daí, eu já estou dizendo que não tem direito nenhum trabalhador de não se conectar com outros indicadores para além da questão de classe. Né? A interseccionalidade está aí nos desafiando, que bom que ela está nos desafiando. E a nossa colega
colega Carla Cotirene, para quem é assistente social, que dava sua contribuição em relação a esse conceito, dizendo que não basta compreender as relações de classe, especialmente numa sociedade brasileira, onde a base dessa pirâmide está a mulher negra, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é o código de ética, tá? O nosso código de ética dos assistentes sociais, me parece que dos psicólogos, estou destacando esses dois porque são profissionais que a NOB e a RH estabelece como profissionais cruciais para o processo de acompanhamento dos usuários, indispensáveis, tá? Claro que a gente tem outros trabalhadores do SUS, a gente tem uma média de mais de 10, pouquinho mais de 10 trabalhadores reconhecidos como trabalhadores do SUS. Mas em relação aos assistentes sociais, eu posso dizer para vocês, quem está aqui, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, que a gente tem artigos no nosso código que tanto fala do nosso não comprometimento com uma prática discriminatória, como do nosso comprometimento em enfrentá-la. Então, para quem não consegue se conectar com isso ainda, é importante a gente divulgar mais para a população que os nossos colegas, fazendo o contrário disso, poderão responder processo ético, tá? Nos nossos psicólogos também. Nos nossos conselhos, a gente tem comissão de ética que faz esses procedimentos. Por fim, dizer para vocês que a gente tem na PNAS, não sei se vocês já leram, a Política Nacional de Assistência Social, da versão de 2004, porque a gente teve outras versões mais antigas, ela diz claramente que um dos públicos da assistência social são pessoas estigmatizadas por identidade de gênero, orientação sexual diferenciada, diferente da heteronormatividade, né? População negra, quilombola, tá lá, tá dito. Então, em verdade, esses profissionais não têm o direito de fazer diferente. O que acontece? Obviamente, acho que a gente já tratou aqui o que é que significa fazer o enfrentamento desse processo. Mas eu acho que com essas informações ajuda a gente, dentro da estrutura da gestão pública e fora dela, a ir pautando que o usuário tem o direito de ter um profissional com esse nível de conhecimento e sensibilidade, certo? Com relação à relação CRAS, CREAS e CRAM, eu acho que ficou evidente que são duas políticas distintas, por isso existem ofertas que são complementares, que não está em uma e está na outra. Vou dar um exemplo. Um advogado do CRAM, ele é advogado da família. Um psicólogo do CRAM, me corrija se eu estiver equivocada, viu? Um psicólogo do CRAM, ele faz psicoterapia, mas o psicólogo do CRAS não faz, o psicólogo do CREAS não faz. O advogado do CREAS, ele não é um advogado da família, ele é um assessor jurídico para que essa família saiba lidar e buscar as estruturas do sistema de justiça. Veja bem, essa é a primeira jornada de enfrentamento, né, contra a violência da mulher aqui metropolitana, para a gente é um ganho, é um motivo de festa, de festejar mesmo, porque a gente vê que os índices da violência, eles assim são alarmantes. E quando a gente vê assim pessoas se reunindo, preocupadas com isso, e uma melhora, saber o que é que a lei tem de melhor, qual a forma melhor de acolher essa mulher e tirar desse ciclo da violência, a gente só pode aplaudir, né? E buscando assim sempre maiores e melhores políticas públicas para poder acolher essa mulher, fazer com que essa mulher saia do ciclo de violência e que ela não retorne para esse ciclo de violência, que esses homens entendam também que esse empoderamento que nós estamos atrás e estamos conseguindo, a gente só está tendo alguma coisa que nos faltou antes, que nos tiraram. Então estamos buscando a duras penas e que eles também colaborem, porque todo homem, a gente não vê o homem apenas como um agressor, isso já é demais, mas a gente vê o homem como pai de família, como alguém, um cidadão, que quer também uma evolução, né, de todos os meios, entender os mesmos direitos e garantias das mulheres. Então, assim, que somos todos cidadãos e que temos os mesmos direitos e deveres. Então, assim, espero que a gente tenha uma boa jornada, que isso retorne no próximo ano, né, e que as mulheres daqui, não só metropolitanas, mas outras que serão alcançadas, sejam mais felizes. Mas eu queria trazer duas questões para a gente pensar um pouco. A questão da violência que a gente sofre entre nós mesmas. Eu sinto muito isso, eu tenho vivido uma vida de violência entre mulheres. Isso tem me machucado. No decorrer da minha profissão, a sua fala me ajudou. Obrigada, Marco. Porque eu fiquei pensando, eu vou lá, eu vou só falar do Instagram e vou pedir para todo mundo seguir o Instagram. E Marta disse assim, fale aquilo que te incomoda, né? E sobre nós só nós falamos. Então, assim, nesse decorrer da minha vida, eu estou com 43 anos de idade, e eu costumo dizer que com o potencial que eu tenho, porque são dons que Deus me deu, com a formação que eu consegui conquistar, se eu tivesse tido a empatia de mulheres, onde é que eu não estaria? Justamente por eu encontrar mulheres
que faziam de tudo para que eu não me desenvolvesse, eu fui me escondendo, eu fui me desarrumando, eu fui me enfeiando, eu fui me escondendo, eu fui entrando para dentro de uma caverna. E os últimos 2 anos da minha vida têm sido anos de resgate. Eu não chamo isso de depressão, eu chamo isso literalmente de ataques sociais que a gente sofre dentro do nosso contexto profissional. Tá? Então, para mim, estar aqui hoje é libertador. Ontem foi um dia incrível. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é a discriminação de gênero, que acontece muito. Nós conspiramos para que isso aconteça. Nós temos, no decorrer dos nossos anos de vida, dando muito mais ênfase e respeito à fala do homem e não respeito à fala da mulher. Então, quando eu encontro uma boa advogada, uma boa dentista, uma boa médica, alguém que tem um perfil profissional que merece ser valorizado, que isso seja ainda mais valorizado porque ela é mulher. Então, eu me sinto muito bem quando eu vejo a Solange como mestre de cerimônia, e eu não encontro aqui, nesse evento, nada contra os mestres de cerimônia da prefeitura, mas eu não encontro aqui nesse evento de mulher um homem fazendo o papel de Solange faz. Então nós estamos ocupando espaços, mas precisamos entender que quanto mais nós tivermos empatia, colocarmos a nossa vida uma no lugar da outra, isso vai funcionar melhor. Então, para mim, hoje está sendo libertador. Ontem foi incrível, hoje está sendo sensacional, e eu sei que amanhã vai ser melhor ainda. Obrigada. Quero agradecer à comissão organizadora, né, que me convidou, e aqui em nome de uma ex-aluna, Gabi, que fez o convite. Espaços como esse a gente não pensa se pode vir. A gente prioriza e vem, porque todos os espaços de construção coletivos, coletivo para mulheres, a gente precisa estar. Sobretudo quando a gente vem falar dessa academia que pode ser nossa também, aliás, que deve ser nossa. Né, e que historicamente também, muito eurocêntrica, foi pensado não para mulheres, sobretudo mulheres da metrópole de Salvador, né, de Lauro, do Nordeste. Já diriam os 2 ministros que passaram por esse governo, que é um espaço para intelectuais, de uma elite. Né? A gente sabe quem são esses intelectuais. Quando eu pensei em falar um pouco aqui sobre faculdades, universidades, né, e o nosso combate, como é que se faz, ou o que é que se tem feito, ou o que se pode fazer em combate à violência, eu acho que eu preciso partir primeiro do espaço que eu ocupo. Né? Eu gosto muito do lugar de fala, e acho que é sempre necessário partir daí. E eu quero começar dizendo que uma mulher negra, jovem em uma universidade, sofre violências. E quando a gente começa a estudar, aí que a gente sofre mais ainda, porque a gente vê nitidamente possíveis violências que estariam implícitas ou subliminares. Então, eu falo do espaço dessa mulher que eu já disse para vocês, né, que é uma mulher negra, jovem, ainda que seja aparência jovem. Né? Os nossos, para lá de 15 anos de serviço social, não nos traz mais tão jovem como a OMS diz, mas enfim, com aparência jovem, da periferia de Salvador, e que ousou um dia fazer um curso em uma universidade privada, e que no início dos anos 2000 era muito cara, né? Porque eu formei na UFSAL no início dos anos 2000, e por muita ousadia, sobretudo de uma outra mulher negra, que foi minha mãe, disse que trabalhava para pagar o estudo dos filhos, né? 2 meninas e um menino. E aí, quando eu entrei na universidade, eu passei a questionar o que é que aquela universidade dava de retorno para a minha comunidade, porque eu morava na Federação, que é a comunidade próxima da Universidade Católica de Salvador, que apesar de ser uma universidade comunitária e filantrópica, e naquele momento era assim, hoje já não se intitula mais assim, eu não percebi esse retorno para a comunidade, enquanto membro da comunidade. Entende? E quando eu entrei na universidade, eu disse, eu preciso estar aqui para, de alguma forma, tentar construir algo diferente. Né? E a gente começa a fazer isso, inclusive, na militância estudantil. Né? Junto com colegas e de maneira muito aguerrida, nós fizemos isso com embates, com acordos, com desacordos, mas a gente fez viver a universidade dessa forma.
E aí, quando eu voltei para a universidade como professora, eu disse, agora é o momento. E eu fui professora dessa universidade, sou professora, mas no início de uma disciplina que era Serviço Social e Educação Popular. Eu disse, agora a gente vai invadir as comunidades. A primeira coisa que me perguntaram foi, mas é seguro? Eu disse, não, a gente constrói. Né? Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu sei por onde andar e por onde ir. E foi muito bacana, porque quando a gente começou a se aproximar de alguns representantes da comunidade que não eram tão preocupados, de fato, com aquela comunidade, outros representantes que já nos conheciam, fazer, o que é que você está fazendo aqui? Você precisa ir naquele lugar. E hoje é que eu vou me parar naquele lugar? No grupo de mulheres. O grupo de mulheres é o grupo que verdadeiramente pensa a comunidade, que constrói a comunidade. Né? Ainda que elas tenham diversas necessidades e horários, porque tem um horário de cuidar do filho, o horário de cuidar do marido, o horário que quase não tem de cuidar dela, mas de cuidar da mãe e do pai, enfim. Então a gente começou a fazer essa articulação com esse grupo de mulheres. Então é a partir daí que a gente começou a pensar, inclusive, no combate à violência. Depois, né, estou falando de uma experiência vivida por mim lá na universidade. Mas eu acho que quando a gente fala de violência, a gente precisa pensar também o que é a universidade, né? E as faculdades. São espaços, e aí especialmente a universidade, é um espaço que precisa garantir ensino, mas também pesquisa, mas também extensão. Eles são obrigatórios. É o tripé do sentido, essa é uma universidade. A universidade se considera universidade por conta disso. E raramente se faz. Né? Raramente se faz. Para a gente no serviço social, todos os cursos e profissões têm alguns jargões, né? E nós temos e a violência entra no nosso rol de jargões como uma das nossas expressões, né, mais brutais e cruéis da nossa questão social. Enquanto resultado de uma desigualdade que é inerente à nossa sociedade. Enquanto houver um modo de produção que é capitalista e que precisamos lucrar, vai haver desigualdade. Enquanto a gente não estiver discutindo outra possibilidade de sociedade, nós vamos estar discutindo em reduzir para uns e aumentar para outros. Eu sou Erimárcia, sou aluna da Unime em nutrição e vi quando eu passei o TOTA e aí eu me inscrevi. Estou aqui nos intervalos ao qual eu posso, né, vir assistir essas palestras porque me interessa o tema, o assunto e para saber o que se passa aqui em Lauro de Freitas, porque eu sou de Lauro de Freitas também. Quando me chamaram para essa fala, eu acabei repensando um pouco esses anos de graduação. Eu estou no final da minha graduação e aí eu repensei, né, esse espaço. E aí eu me vi não contemplada. Nunca me senti representada nesse espaço de graduação de universidade privada. Enquanto mulher preta e de comunidade, nunca me senti representada. Nunca me senti representada também enquanto feminista e militante de movimento. Porque eu estou no 10º semestre e dentro dessa instituição privada, eu nunca participei de nada promovido pela instituição que atue no enfrentamento contra a violência da mulher. Se teve algum evento, eu não fui contemplada. E aí, quando Carolina falou sobre um evento que aconteceu, eu tive um insight com relação ao evento que aconteceu aqui também. Que foi quando um rapaz invadiu uma faculdade e teve um movimento, uma confusão aqui, porque disseram que ele estava armado e que ele veio para agredir uma ex-namorada ou uma namorada. E aí eu pensei que nesse momento seria o momento da faculdade parar e repensar esse lugar, por que uma mulher dentro da universidade ia ser agredida, né? E seria um espaço para iniciar esse tema. E infelizmente esse tema foi silenciado, como todos os outros que a gente acaba enfrentando no decorrer, no dia a dia, tanto dentro da universidade como fora. Então, eu sou uma mulher preta dentro da universidade
que não me sinto no meu espaço. Infelizmente, quando Carol falou, eu me senti muito representada na sua fala, porque o espaço é nosso, ele é aberto para algumas pessoas que conseguem bolsas, como eu, de comunidade pobre, que consegue bolsas e consegue adentrar, mas elas não se contemplam. Eu sou subjetivamente expulsa todos os dias desse espaço. Nós somos, enquanto mulheres pretas, nós somos todos os dias expulsas desse espaço. Primeiro, agradecer o convite em nome da nossa diretora, Cátia Silene Albuquerque, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, lá de Camaçari, da UNEB Camaçari. Nesse departamento temos 2 cursos, que são Ciências Contábeis e Direito. É um departamento que ele não fica na cidade de Camaçari, não sei se vocês conhecem, é localizado no Polo Petroquímico, e eu ensino nesse departamento. Na verdade, eu comecei a ensinar na UNEB em 2001, como professora substituta, e depois passei a ser efetiva em 2002. Então, me transferi para Camaçari, logo depois do estágio probatório, e lá eu trabalho com, na verdade, disciplinas que são da minha área de formação. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Sim? Vou falar mais alto. Melhorou? Ok. Não quero ficar mais na frente porque eu vou usar as imagens, mas eu vou ficar por aqui, ok? Tudo bem? Bom, eu sou indígena, sou do Tocantins. Eu nasci num lugar popularmente conhecido como Bico do Papagaio. É a fronteira entre Tocantins e Maranhão. Na minha família tem 2 grupos étnicos. A Pinagé do Tocantins, do lado que eu nasci, do Rio. E meu avô que veio do lado de lá do Maranhão, que é Cricati. Então eu moro aqui já há bastante tempo, consegui, na verdade na minha vida se repetem características próprias mesmo dos povos indígenas em geral, que é a diáspora. Estou bastante longe da minha casa já há algum tempo, nasci no Tocantins, vivo na Bahia e estudo na Espanha atualmente, faço doutorado fora. O que eu venho pesquisando no doutorado é o consumo de álcool entre indígenas. Eu pesquiso 2 povos, um que é de liderança masculina aqui na Bahia, são os Pataxó, onde os homens são os caciques, e um outro grupo que são os Genipapo Canindé, lá do Ceará, onde as mulheres são caciques. Então lá a primeira cacique do Brasil se chama Cacique Pequena, ela é dessa aldeia, Genipapo Canindé, que fica a 50 quilômetros de Fortaleza. Por que estudo questão indígena? Na verdade, na minha trajetória, eu acabei me reencontrando com a minha origem. Eu saí desse lugar onde eu nasci aos 10 anos e aqui eu encontrei os povos indígenas, uma coincidência. E logo em seguida fui convidada pela universidade, que eu já ensinava na UNEB em 2006, para compor uma comissão de elaboração das ações afirmativas para índios. Por que a UNEB fez isso? Porque só existia sistema de cotas para afro-brasileiros, né? E os índios reivindicavam também o sistema de cotas, cursos de pré-vestibular nas aldeias, cursos de licenciatura específicos, interculturais, né, específicos para índios. E aí eu tive a sorte de ser convidada, porque na época eram 40% de professores brancos na UNEB, 19% negros e 3% indígenas. Então o reitor precisava responder esses processos dos índios e eu fui, por sorte também, uma coincidência, estava lá no seminário de ações afirmativas, enfim, acabei participando. Nós elaboramos depois das ações afirmativas um projeto de licenciatura intercultural indígena, foi aprovado pela SECAD, fiz parte da comissão que levou o projeto lá com os índios, lá em Brasília, pessoalmente, lá na SECAD, Secretaria da Diversidade, né, Alfabetização e Diversidade. Esse projeto foi aprovado e hoje nós temos esse curso específico para professores indígenas. Bom, atualmente eu trabalho com algumas disciplinas lá do meu departamento, uma delas é a psicologia, que é a minha área de graduação, e temos 2 no curso de Ciências Contábeis, que é História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Educação em Direitos Humanos. Então, tem sido uma experiência muito interessante, são espaços de diálogo na própria sala de aula, e é impressionante como os alunos de Ciências Contábeis gostam desses temas mais críticos, né? Dessas realidades que estamos vivenciando. Um outro projeto o curso de extensão em Direitos Humanos. Esse curso, na verdade, eu iniciei ainda, assim que entrei na UNEB, por Itaberaba, porque comecei a trabalhar com isso. Eu fui a primeira psicóloga do Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas da Violência aqui na Bahia, então o primeiro ano desse
desse programa foram capacitações. Eu comecei a estudar Direitos Humanos. Então, esse curso ele já tem 18 anos de existência, ele já rodou vários departamentos, e agora ele saiu do âmbito da UNEB. Pode passar? Então, é um curso que tem uma carga horária, na verdade, flexível. Eu vou também enfatizando mais algum aspecto dos direitos humanos. Pode passar? Esse é o cartaz. A última turma contou com a participação de conselheiros de defesa dos direitos humanos, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Lauro de Freitas. Pode passar? Essa é a turma, a última turma. Então, o curso saiu do âmbito da UNEB, eles mesmos conseguiram um auditório, que foi na Coop Lotação, uma empresa de transporte urbano aqui. Muitos aqui são conselheiros de defesa dos direitos humanos. Raquel Maia participou dessa turma. E nesse curso, na verdade, esse curso foi mais abrangente, porque eles não tinham assim, ainda não tinham como enfocar um aspecto, mas em outras edições foram tratadas as relações de gênero, em outras edições as relações étnico-raciais ou os direitos humanos no contexto contemporâneo, mais político. A outra. Bom, e na clínica eu venho trabalhando com um protocolo muito específico para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, não sei se vocês conhecem, se chama EMDR. É uma sigla que significa dessensibilização, está em inglês, né? Significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Mas antes de falar disso, eu queria só pontuar que o Departamento de Camaçari também cedia encontros do coletivo Refavela. Tenho participado de encontros de mulheres negras, empoderamento das mulheres negras, empreendedorismo também. Temos um grupo lá de estudantes negras, que é o Flor do Mandacaru. É um coletivo também que denuncia assédios de professores, né, com alunas, de alunos com alunas. Então, é um grupo bem atuante também, o Flor do Mandacaru. E essas disciplinas também, que é História e Cultura Afro-Brasileira, são um sucesso lá, porque eles querem discutir as questões étnico-raciais, ainda que sejam dois cursos, né, Contábeis e Direito. Então, nós temos essa abertura lá em Camaçari para as questões, né, a educação para as relações étnico-raciais. Bom, voltando aqui ao que eu faço na clínica, esse é um protocolo muito específico para tratar o trauma. O que é trauma? É qualquer experiência do passado que cause uma perturbação no presente. Pode passar. Quem desenvolveu esse método foi Francine Shapiro. Ela é uma francesa que estava radicada nos Estados Unidos, trabalhou com ex-combatentes de guerra e observou que, ao contarem suas experiências de guerra, eles moviam o olho. E aí isso chamou a atenção dela, e ela foi ajudando esses soldados com a mão. Não tem nada a ver com a hipnose. Como funciona isso? Pode passar. Na verdade, aciona o sistema límbico, a memória traumática que estava presa dentro de uma rede neural, porque por ter aspectos muito dolorosos, ela não foi reprocessada. Todos nós reprocessamos memórias, né? Tudo que nos acontece, e vamos ressignificando e superando nossas dores. Isso ocorre durante toda a nossa vida cotidiana, mas especialmente durante o sono REM, Rapid Eye Movement. Não sei se vocês já viram alguém dormindo, balançando o olho assim, meio tremendo, meio com o olho acordado, aberto. Parece que está acordado. Aquilo é o sono REM, Rapid Eye Movement. Por que o olho fica mexendo? Porque a pessoa está processando memórias e dessensibilizando o sentimento que está associado àquela memória e transformando isso em aprendizagem, experiência de vida. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um pai de família seja demitido de forma assim, inesperada do trabalho. Alguns dias, provavelmente, ele vai ficar pensando nisso. Por que aconteceu comigo? E se eu tivesse feito isso? E se eu não, né? E por que não com outro? Então, esse é o processamento. Nós ficamos martelando, pensamentos intrusivos ficam voltando sobre o acontecimento. E depois nós superamos. Sabe que foi até melhor mesmo? Agora eu consegui algo bem melhor, um emprego bem melhor do que o outro, e superamos. Não é verdade? Colocamos essa experiência no passado. Quando o acontecimento implica muito sofrimento psíquico, esse processamento não se completa e a memória fica bloqueada dentro de uma rede neural. Isso significa que não ocorrem sinapses. O que isso provoca? Vamos ver os
Aqui só uma demonstração, o sistema límbico fica bem no meio dos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Razão, emoção, significado. Então, essa estimulação bilateral, ela imita o sono REM e dá o arranque que o cérebro precisa para reprocessar aquela memória. Então, não é uma abordagem, é uma intervenção que integra elementos de 3 abordagens da psicologia. Psicanálise, cognitivo-comportamental, porque trabalhamos com a crença negativa associada ao evento, e a experiência somática, que é a sensorial. O trauma não é verbal, ele não é declarativo, ele é sensorial, corporal. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha sido assaltada por um motociclista. No momento, ela registrou o barulho da moto. Ele levou o celular, não fez mal nenhum, isso já passou muito tempo. 1 ano, vamos dizer assim. Mas aí, toda vez que passa um entregador de pizza de moto, a pessoa tem as mesmas reações. Por quê? O que o aparelho sensorial capta e registra de estímulos visuais, sonoros, táteis, é que fica registrado, e isso aciona o cérebro. Ele não diferencia o que nós vivenciamos do que lembramos. Então, a lembrança aciona as mesmas reações da experiência original. Então, eu sou Ana Paula, sou psicóloga do CREAS de Mutuípe. A gente, na verdade, estamos com a equipe hoje, né, do CREAS, né, com assistente social, orientadora social, e a gente veio por perceber a importância que estar falando, né, da mulher e da questão da violência contra a mulher, que no município, e não só no município de Mutuípe, como na Bahia, e a gente viu hoje aqui dados que tem acontecido muito. A gestão de Mutuípe tem um compromisso junto a esses aparelhos, né? E a preocupação de como tem acontecido essa violência contra a mulher, que é alarmante, né? Não só nesse território, como eu já disse, na Bahia. E assim, a gente percebe que é necessário estar nesses espaços, construindo e ressignificando. E eu, enquanto técnica, né, da psicologia, eu penso que a gente precisa ter a sensibilidade ao acolher essas mulheres que são assistidas nesses aparelhos, por conta de que elas chegam fragilizadas, e se a gente não tiver esse olhar diferenciado para a questão cultural dessa pessoa, a diversidade dessa mulher, a gente talvez não alcance o que a gente pretende.